Boa noite. Eu sou a mestranda Isabel Cristina Ribeiro, da turma 06 do PROEF, em parceria com a UPE. E hoje eu vou fazer a avaliação nacional da disciplina D01, Problemáticas da Educação Física. Nessa atividade, foi solicitado que nós fizéssemos um mapa conceitual com aqueles temas que foram trabalhados, né, durante esta disciplina. Então, durante a disciplina D01, nós trabalhamos alguns temas, tá? Trabalhamos 7 temas, que é o abandono do trabalho docente, a relação entre a teoria e a prática, os aspectos legais, a indisciplina e o afastamento das aulas de educação física, as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte, as questões de gênero e os temas geradores. Nós vamos iniciar aqui pelo primeiro tema que nós tratamos, que foi o abandono do trabalho docente. Antes de eu iniciar, é importante, falar que durante a disciplina nós tivemos contato com todos esses temas, a partir de leituras, alguns deles de vídeo, de discussão no fórum, da realização de várias atividades, e essas temáticas fizeram a gente refletir a partir desses temas, mas refletir sobre a nossa prática e sobre as problemáticas que nós encontramos no nosso contexto, de sala de aula. Então, a primeira temática é o abandono do trabalho docente. E o texto, ele inicia falando sobre as práticas tradicionais que eram comuns no nosso país na década de 70, 80 e 90. E essas práticas tradicionais, elas tinham um cunho, uma perspectiva esportivista. Nesse momento aqui, os professores, a educação física, ela se preocupava com os aspectos biológicos e em melhorar o desempenho do aluno, em treinar esse aluno e voltado para os esportes. Porém, nós tivemos um outro período onde aconteceu o abandono do trabalho docente. Esse período aqui é um período onde o professor, a sua falta de intervenção predominava nas aulas. Então, houve um desinvestimento pedagógico, é o famoso rola-bola, Nessa prática tradicional aqui, o professor, ele intervia, ele planejava, só que era voltado para o esporte e o treinamento. Já no abandono do trabalho docente, é um período, em que o professor, ele abandona a questão de dar aula mesmo. É um modelo mais recreacionista, onde aqui, o foco do professor é muito mais deixar os alunos jogarem aquilo que eles preferem, É quase como um momento, de fato, aí de lazer. É importante ressaltar que existiram esses momentos mais específicos, mas a gente, na prática atual, existem ainda docentes que passeiam aqui por essas diversas perspectivas. E também tratamos aqui sobre as práticas inovadoras. Essas práticas inovadoras, elas vieram surgir aí na década de 80, a partir do movimento renovador na educação física, tá? E ela se preocupava em sistematizar o ensino dos saberes da educação física escolar, e refletir sobre essa prática, atribuindo um novo sentido e um novo significado. O autor, é importante dizer que o autor, ele não quer julgar, o professor, se ele é um bom professor, um professor ruim, mas sim para a gente refletir o que é que leva o professor a trabalhar numa perspectiva apenas de treinamento na educação física escolar, o que leva o professor a abandonar, a desinvestir de fato aí na sua prática pedagógica, e o que leva o professor a ele ter práticas inovadoras na educação física escolar, tá? E essas práticas inovadoras, a gente tem algumas questões importantes, que a gente precisa refletir em relação a elas. Primeiro, o processo de transformação da nossa área. Por quê? Porque a nossa área esteve, aqui na década de 70, 80 e 90, com um foco muito grande nessa prática tradicional. E aí, quando a gente tem essa passagem, esse processo de transformação da prática tradicional para esse movimento renovador, para essa prática renovadora, muitos professores
ficaram, né, que já estavam atuando, ficaram nesse sem saber o que fazer, como fazer, né, tiveram dificuldade de compreender essa passagem de uma perspectiva para outra. Muitos acabaram presos no modelo tradicional, né, permaneceram fazendo os treinamentos na aula de educação física escolar, e muitos também acabaram nesta parte aqui, ou no rola bola, abandonando essas aulas, tá? Outra questão que é importante são as condições objetivas de trabalho. E essas condições aqui, né, o texto ela cita diversas condições. Na minha realidade, por exemplo, eu não tenho dificuldade com infraestrutura, tá? Meu espaço físico ele é muito bom. Mas, por exemplo, eu não tenho um material didático adequado. E aqui eu não falo apenas material didático para as práticas corporais, que eu tenho essa defasagem na minha realidade. Mas eu também tenho uma defasagem de outros materiais, né? Inclusive para a gente trabalhar sobre o saber fazer, né? Então, é necessário também um investimento nesse tipo de material. Outro ponto importante das condições objetivas é o número de jornada, né? A jornada de trabalho do professor, onde muitas vezes os professores se dividem em várias escolas, né? Isso acaba fazendo com que o professor não tenha tempo de sistematizar também o ensino para cada realidade em que ele está inserido, tá? Outro ponto importante é a cultura escolar e sua relação com a disciplina, porque muitas vezes a própria cultura escolar vai trazer uma invisibilidade, né, para a área da educação física, dificultando o trabalho docente, né? Por exemplo, na minha realidade, na minha escola, antes de eu entrar lá como efetiva, passaram muitos professores contratados, né? Onde alguns ficaram mais tempo, outros menos tempo, mas o que eu percebo ao conversar aí com os alunos, com a escola, é que a prática ela era muito recreacionista, era muito rola-bola. E aí, muitas vezes, essa prática para a escola e para os alunos, esse é o que é o bom professor. Por quê? Porque ele deixa os alunos felizes, né? Eles deixam os alunos fazer apenas o que eles querem, que é jogar. É um professor que, como ele não tem esse planejamento prévio, ele sempre vai estar disposto para a escola, né? Ele sempre vai estar disposto a realizar alguma atividade que a escola pede, juntar turmas, né? Porque o professor que sistematiza, ele vai ter dificuldade de juntar essas turmas, né? Porque uma turma pode estar andando de uma forma, outra turma de outra, né? Na sistematização do conteúdo. Inclusive, acontece da solicitação de juntar turmas de anos diferentes, que estão, inclusive, estudando assuntos diferentes. Já aconteceu comigo, inclusive, esse ano, né? De eu ter que juntar turmas, eu ter que dividir o meu espaço de aula e eu dar 2 aulas ao mesmo tempo. Uma aula para uma turma que era de 1 ano, uma aula para outra turma que era de 8 anos. Dei as aulas ao mesmo tempo. Mas elas, óbvio que ela não tem a mesma qualidade quando ela é dada de forma separada. Mas essa é uma prática que vem muito antiga na escola, né? Que precisa ser trabalhada e ser mudada essa cultura escolar. E aí os professores, né, que trazem práticas inovadoras, que sistematizam a sua prática, acaba sendo mal visto, né? Porque é um professor que não vai aceitar com facilidade. Então a gente precisa também ir aos poucos, né, para mudar essa cultura escolar, mostrando aquilo que a educação física ela é curricular obrigatória, ela tem conteúdo, né, para que a gente possa melhorar essa cultura. Outro ponto são as disposições, né, do professor em relação ao seu contexto de trabalho. Então, o professor ele tem que ter disponibilidade para mostrar à comunidade escolar o que é educação física, a sua importância, né? Ele vai fazer questão do horário de aula, vai enfrentar as dificuldades em relação à escola, em relação à comunidade, tá? Que é exatamente o que eu estava falando agorinha, né? De ter disposição para ir alterando essa cultura escolar. Tudo isso foi abordado nesse primeiro momento, né? E todas essas dificuldades, elas vão fazendo com que o professor de educação física acabe abandonando, né, a sua prática. Ou então ele não se sente apto a trabalhar o conteúdo da educação física dentro dessa visão inovadora, né? Então cabe ao professor estar sempre procurando aí se atualizar, estudar, para que ele consiga, né, fazer essa transição. Na segunda semana, nós trabalhamos um outro tópico,
que foi esse aqui, ó, a relação entre a teoria e a prática. E a relação entre a teoria e a prática, ela se inicia a partir das dimensões do saber, ao ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer, tá? Darido, né, no seu texto, ela fala, né, que aí o ensinar a fazer está ligado às práticas tradicionais. Então, a gente já tem uma ligação aqui com essa perspectiva aqui, ó, com a perspectiva esportiva das práticas tradicionais, tá? Por quê? Tem essa ligação. Porque a prática esportivista, ela se preocupava em ensinar o esporte, né, em modalidades que eram hegemônicas, né, o famoso aí quarteto fantástico para a nossa realidade, e ela se preocupava apenas com o desempenho esportivo na escola, apenas com o aluno fazer. Já o ensinar sobre o fazer vem com um movimento renovador. Então a gente já encontra aqui, ó, uma ligação com a primeira temática que a gente refletiu sobre, né, com as práticas inovadoras, tá? Por quê? Porque o ensinar sobre o fazer, ele questiona o paradigma da educação física, que é voltada apenas para a aptidão física e esportiva. Ele reinventa a função da educação física escolar, possibilitando diferentes propostas pedagógicas de cunho culturalista, né, valorizando o ensino sobre esse fazer. Ele atribui, né, um novo sentido e um novo significado às práticas corporais, né, levando o quê? Autonomia a esse aluno. Por quê? Porque o aluno ele vai aprender o porquê ele está aprendendo sobre algo. Ele não vai apenas fazer, tá? E aí é importante ressaltar que o conceito, a parte conceitual, não vai estar separado da prática. Muitos professores interpretaram o ensinar sobre o fazer, né, de forma errada, parecendo que trabalhar a teoria, né, da educação física precisa ser dentro da sala de aula, e quando eu vou trabalhar a prática é na quadra, né, de forma exclusiva, quando na verdade ambos devem andar de forma entrelaçada, né? A teoria e a prática ela anda entrelaçada. Então, no ambiente de quadra, por exemplo, podemos fazer teoria e prática. No ambiente de uma sala de dança, teoria e prática. No ambiente de aula com cadeiras, teoria e prática, tá? E muitos professores ainda trabalham um conteúdo na teoria e quando chega na prática ele trabalha um outro conteúdo, né? Descontextualizando o seu trabalho, porque ele acredita que na teoria são alguns assuntos que só podem ser da teoria e na prática são outros assuntos que só podem ser da prática, né? Mas na verdade não precisa ser nesse formato. Então, muitos professores também acreditaram que o ensinar sobre o fazer transformaria a educação física em uma disciplina de sala de aula. E, na verdade, o sentido não é esse, né? Então, se eu vou ensinar o conteúdo luta, eu vou ensinar sobre o fazer a luta e sobre fazer, e sobre o saber fazer essa luta, tá? De forma associada e não de forma separada. E aí, nesse momento, o ensinar sobre o fazer, ele vai ter uma ligação, tá? Com outras questões mais aqui na frente, tá? Que a gente vai voltar a ela, porque a gente tem as dimensões do conhecimento, né? Que podem ser conceitual, procedimental e atitudinal. Então, quando a gente trabalha um conteúdo na educação física, a gente precisa dar conta de todas essas dimensões, tá? Que está ligada ao saber sobre o fazer. Dando seguimento, nós vamos aqui para a terceira semana, e nessa terceira semana nós trabalhamos os aspectos legais da educação física. Então, esse texto aqui, ele vai dialogar com as leis que são consideradas mais importantes, né, que foram, né, esse texto específico considerou mais importante em relação à educação física escolar, e ele vai falar bastante sobre a dispensa das aulas de educação física. Então, a gente tem aqui um primeiro momento, né, no texto, que é com a LDB, né, de 1961 e a LDB de 1971. Porque nesse momento aqui, a educação física ela foi reduzida a questões biológicas, né? Sabendo que essa lei aqui, quando foi criada, a educação física ainda era permeada
pela perspectiva esportivista. Então, ela via a educação física muito numa questão biologicista. Até a LDB, né, de 96, a 9394 de 96. Nesse momento aqui, a lei, né, de diretrizes e bases nacional, ela já vai trazer a educação física como um componente curricular obrigatório. Porém, ela desobrigou ter um professor específico de educação física na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, dando a possibilidade aí, por exemplo, da professora 1 atuar nesses estágios de ensino. Então, ao mesmo tempo que nós ganhamos de um lado, né, com a disciplina se tornando um componente curricular obrigatório, nós perdemos de outro, porque aqui não existe a obrigatoriedade do nosso trabalho sistematizado desde as tenras idades, né, só a partir dos anos finais do fundamental. E aí nós temos a Lei 10.793 de 2003, e essa lei aqui, o que foi que ela trouxe, né, que a gente precisa refletir sobre? Ela trouxe, né, a facultatividade da educação física escolar para alguns casos, que esses casos são alunos de curso noturno, né, trabalhadores, pessoas que têm mais de 30 anos, militares e a mulher com prole. E aí, nesse momento, aqui a gente precisa refletir se essa lei foi um avanço ou foi um retrocesso, né? Porque são esses atores sociais, né, esses estudantes em específicos que estão liberados totalmente da educação física escolar. Nesse momento, a gente percebe que o aspecto biológico ainda está permeando essa lei, né? Porém, ela já foi criada durante o movimento renovador, onde a gente sabe que a prática realizada na educação física escolar, ela não é extenuante, né? Ela não vai atrapalhar, por exemplo, o trabalhador, né, na sua prática laboral, ela não vai atrapalhar uma mãe, né? Ela não vai atrapalhar a pessoa que tem 30 a mais. Então, essa dispensa ela acaba enfraquecendo a disciplina por conta de um estereótipo relacionado à nossa área, né? Porque está dispensando o aluno como um todo, ele não vai participar do processo de ensino-aprendizagem da educação física escolar. Aqui, por exemplo, ele poderia ser dispensado apenas da prática, se assim fosse necessário, não é? Onde, na verdade, nem há, de fato, essa necessidade. Fora que o professor ele tem a função aqui de direcionar as atividades, direcionar esses conteúdos que vão estar relacionados com o currículo, mas direcionar para esse público, tá? Então, essa dispensa aqui, ela acaba negligenciando, né, e negando o conteúdo da educação física escolar para esses estudantes. Na quarta semana, nós tratamos sobre a indisciplina e o afastamento das aulas de educação física. Essa indisciplina e esse afastamento, ele é tratado a partir dos tópicos indisciplina mesmo, né? A indisciplina aqui durante as atividades, e também pelo afastamento dos estudantes das aulas de educação física, que podem ocorrer de duas formas, ou pelo não envolvimento desse aluno, ou pelo seu não comparecimento às aulas, tá? Em relação à indisciplina, o texto deixa claro, e é importante também a gente refletir sobre isso, que ela não é um problema apenas da educação física, mas da escola como um todo e até da própria sociedade, né? Porque a falta de respeito entre as pessoas, entre os espaços, o desrespeito às regras sociais, ele é fruto da sociedade, né? Então, enquanto corpo de professor da escola, nós precisamos enfrentar esse problema, mas esse problema ele não vai ter uma solução simples, né? Não é apenas dentro da educação física que nós vamos resolver a questão da indisciplina. Na verdade, precisa pensar na escola como um todo, porque ela está refletindo aí aspectos da sociedade, tá? Em relação ao afastamento dos estudantes da aula de educação física, nós temos aqui algumas dificuldades, né, que é interessante a gente ressaltar. Então, uma dessas dificuldades, por exemplo, são os aspectos legais, que eu falei há pouco tempo, né? E também a má interpretação dessas leis, né? Fazendo com que os alunos, por exemplo, que se encaixam aqui, né, nas categorias dessa lei, eles não participem
né, não estejam aí presentes na aula de educação física escolar. Ou ainda aqueles alunos que colocam um atestado médico afirmando que eles não podem fazer a prática, e aí a escola muitas vezes acaba aceitando, onde na verdade esse aluno ele está dispensado de fazer a prática em si, né? A parte procedimental. Talvez sim, talvez não, porque pode ser que o aluno tenha um limite específico e que o professor possa adaptar para que ele possa realizar a prática para além daquele limite dele. Ou ele realmente pode não, né, não poder fazer mesmo, mas isso não significa que ele não possa estar presente, não significa que o professor não possa envolvê-lo na aula, no conteúdo, né, nessa sistematização de outras formas. Então, tudo isso também foi discutido, né? Aqui o correto era o aluno ser dispensado apenas da prática, se assim fosse necessário, mas ele estaria presente na aula acompanhando aí esse trabalho pedagógico, né? Uma dificuldade importante em relação ao contraturno. É algo que eu ainda vivo na minha escola. A minha escola, em parte, ela é integral e outra parte, ela é regular. Aquelas turmas que são regulares na Prefeitura do Recife, elas assistem aula no contraturno. Então, os alunos eles vão no horário inverso apenas para a minha aula, fazendo com que muitos alunos não vão. E eles entregam diversos atestados, né? Atestado que faz curso, atestado que faz robótica, que faz parte de um projeto, e a escola acaba acatando aí esses atestados e esses alunos também não participam, não comparecem às aulas de educação física, né? Outra dificuldade que nós encontramos para esse afastamento dos estudantes é a repetição do mesmo conteúdo durante toda a vida escolar, né? Então, como eu falei anteriormente, né, a prática do rola-bola, que era bastante presente na minha escola, não tematizava os conteúdos. Então, os alunos, aula após aula, praticavam as mesmas modalidades, né? Que eram modalidades esportivas. Então, era apenas a modalidade esportiva. Em muitas escolas, temos aí apenas a naturalização, né, do contexto do Quarteto Fantástico. E isso acaba desestimulando os alunos, né, gerando um insucesso nessas práticas, fazendo com que eles não queiram mais tentar, né, participar. Vai gerar um afastamento daqueles alunos que não gostam tanto do conteúdo esporte, ou porque eles não são tão habilidosos, né? E essa questão de não ser habilidosa com tanta habilidade fica em evidência. Acaba quando tem o favorecimento de uma equipe campeã, só quem ganha é quem continua jogando. Então vai acabar ocasionando uma frustração e um afastamento de parte do alunado. E aí não participar acaba sendo uma forma de proteção para esses alunos que não se sentem confortáveis com esse tipo de prática. Além disso, nós temos também aqui uma problemática do favorecimento do sexo masculino, né? Isso também ocorria bastante na minha escola. Em conversa com os alunos, os meninos ficavam sempre dentro da quadra coberta jogando futsal e as meninas no sol quente fora da quadra jogando queimado ou pulando corda, alguma prática do tipo. Isso fazia com que as meninas também não gostassem e acabassem se afastando, né? Eu estou no momento aí de tentar trazer, de resgatar essas meninas para a prática da atividade física, né? Da educação física escolar. E aí, quais são as possibilidades que a gente tem de resolução, né, dessas questões? Os autores, eles apontam que a adoção de um ensino inclusivo, né, a proposição de atividades sistematizadas, que os alunos vão ter responsabilidades, desempenhando importantes papéis durante a aula. Para quê? Para que os alunos se sintam parte da aula, se sintam integrados à aula, se sintam importantes, né? É importante também a gente desenvolver aqui uma aprendizagem cooperativa. E aí a gente pode citar, por exemplo, os modelos do Sport Education, o futebol calerreiro, o Teacher Personal and Social Responsibility, tá? Dentre outros que podem ter. Então, são possíveis soluções para a gente ter um ensino mais inclusivo, onde os alunos vão estar em evidência, né? E com responsabilidade, para que eles reflitam sobre a prática deles, para que ele participe melhor e para que, mais importante, os alunos, meninos e meninas, mais habilidosos ou menos habilidosos, que gostam ou não da prática esportiva ou de qualquer outro conteúdo da educação física escolar, ele se sinta importante e participante.
tá? E aí agora nós vamos passar para a semana 5, tá? Na semana 5, nós estudamos as dificuldades relacionadas ao esporte. E aí, nesse momento, né, Barroso, no seu texto, ele resgata esse modelo esportivista, né, que a gente estava tratando, e ele ressalta que esse modelo esportivista, ele traz uma centralidade no ensino dos esportes, né? O esporte aqui nesse modelo é o esporte na escola, ou seja, é o esporte que existe fora da escola, que não sofre as devidas adaptações, digamos assim, e ele adentra a escola, onde o seu objetivo é formar equipes, é apenas a competição, é detectar apenas os talentos esportivos. E aqui a gente também vai ter a predominância dos esportes hegemônicos, né? Com aí o objetivo do ensino dos gestos técnicos, fazendo com que muitas vezes, ocorra um não envolvimento dos alunos em aula, o que pode também acarretar uma indisciplina, né? Já que o aluno não está se sentindo integrado, porque ele não é atleta, porque ele não é muito habilidoso, então ele não se integra nisso aqui, logo ele não vai se envolver. E esse não se envolver vai afastá-lo, né, das aulas de educação física e ele pode ainda se tornar indisciplinado, né, já que ele não está vendo sentido naquilo que ele está fazendo. Então a gente encontra aqui uma ligação entre esses temas. Barroso ele também ressalta aqui um outro lado, que são as abordagens pedagógicas renovadoras que estão presentes no esporte, tá? E nesse momento a gente tem a mudança para um esporte da escola. Então, é um esporte que vai se preocupar com a formação integral do aluno. É um esporte que ele é adaptado, planejado para o ambiente escolar, onde ele vai integrar esse aluno e não afastar esse aluno. Então, nesse momento, a gente vai ter uma democratização, né, e trato pedagógico do esporte, porque ele não vai estar centralizado apenas em alguns esportes específicos. Na verdade, ele vai trazer uma diversidade de modalidades esportivas, né? E ele vai aí também democratizar para todos os alunos. A gente também vai discutir aqui com os alunos o porquê e para que eles vão aprender e a gente ensina esses esportes. E não apenas um ensino por si só. Aqui também nós vamos saber o que ensinar sobre o esporte, né? E isso vai permear a atuação docente, vai trazer a responsabilidade para o professor, né? O professor ele vai precisar estar atualizado, entender o que é um movimento renovador, levar um entendimento que a educação física escolar faz parte de uma escola que precisa ser democrática, precisa integrar todo mundo, precisa ser questionadora, precisa trazer o conteúdo de uma forma crítica, né? E o esporte ele vai ser uma das práticas corporais existentes e não a única. O aluno, nesse momento, vai precisar conhecer, reproduzir e transformar, né, esse conteúdo que está sendo estudado, esse esporte que está sendo estudado. E, como a gente já tinha ressaltado lá em cima, né, assim como outros conteúdos, o esporte também vai precisar ser trabalhado a partir das categorias conceituais, né, onde o aluno ele vai entender toda a parte conceitual daquilo, procedimental, né, ele vai fazer, e as suas atitudes, as suas relações sociais aqui durante a prática. E isso aqui se interliga, né, com o ensinar a fazer e sobre o fazer, que Darido trouxe. Nesse momento a gente está interligando ao esporte, mas que ele está presente essas categorias estão presentes em todos os conteúdos. Agora nós vamos passar aqui para a semana 6, e a semana 6 aí vem tratar sobre as questões de gênero, tá? E nesse momento, as questões de gênero, primeiramente, os autores eles vão refletir sobre os conceitos de gênero, sexo e orientação sexual, né, que é importante entendermos enquanto profissionais que lidamos com um público diverso, que existe variação, né, nesses conceitos. Ele também, os autores vão discutir qual é o papel do professor de educação física, né, relacionado à questão de gênero. Porque o professor de educação física ele precisa garantir o direito de aprendizagem de todo e de qualquer aluno, sem distinção se ele é menino, se ele é menina,
independente da sua orientação sexual, independente da sua identidade de gênero, né? O professor precisa estar aí ciente, respeitar, né? E integrar todo esse alunado, tá? O texto também vai discutir o gênero enquanto uma construção social, porque nós vivemos, né, numa sociedade onde ela constrói de forma a cultura mesmo, né, socialmente falando, vai construir os corpos masculinos e os corpos femininos, né? Os estímulos sociais, eles vão ter uma grande importância sobre o que é e o que está relacionado ao conjunto de práticas do feminino e do masculino, né? De uma forma que a gente percebe desde muito criancinhas uma variação, né, nesses estímulos. Então, por exemplo, os meninos, eles são incentivados desde novos, né? Muitas vezes o menino é bem pequenininho e ele já ganhou uma bola de presente. Alguém já ensina ele a botar a bola no pé ou quicar essa bola com a mão, a jogar essa bola com a mão. Ele é incentivado a brincar com os amigos, né, de diversas atividades diferentes. Já as meninas, muitas vezes, ela não ganha essa bola, né? Muitas vezes a menina ganha uma boneca para brincar de boneca, um kit de cozinha, enfim, né? Ela é incentivada a assistir, por exemplo, TV, a ajudar nos cuidados da casa. E isso aí vai fazer com que as meninas elas tenham atividades que não sejam corpóreas, né? E muitas vezes vai fazer com que elas não consigam se enxergar dentro desse cenário de práticas corporais, né? Porque a construção social que ela teve em cima do corpo dela foi para uma formação de práticas menos movimentadas, tá? E isso, né, os alunos vão trazer essa identidade do que eles entendem de feminino e masculino, atividades femininas e atividades masculinas, eles vão trazer para dentro da escola e muitas vezes, né, vão trazer isso para as aulas de educação física. Outro ponto importante do texto foi a discussão sobre as aulas mistas ou aulas separadas, ou seja, os meninos e meninas fazem aulas juntas ou é melhor a gente separar uma aula para os meninos e uma aula para as meninas, né? Existem algumas escolas hoje em menor proporção, mas que tem 2 professores, uma professora mulher e um professor homem, que dão aula ao mesmo tempo para a mesma turma, porque a mulher dá aula para as meninas e o homem dá aula para os meninos, né? E isso aqui está muito relacionado com a nossa prática docente, né? Por quê? Porque isso aqui parte, gente, de um entendimento que a educação física é apenas um componente biológico, né? Parte da ideia de que a gente precisa ter a separação entre meninos e meninas, porque os meninos são muito mais fortes, o corpo masculino é um corpo muito mais forte e ele não vai conseguir, né, fazer aula com as meninas porque ele vai machucar. Só que, na verdade, né, essa questão de não machucar, o autocontrole em relação ao meu corpo, de não ferir um colega, seja ele menino ou menina, é algo que, na verdade, deve ser trabalhado nas aulas de educação física também, deve ser trabalhado na escola também. Por quê? Porque em nenhum outro momento os meninos e as meninas são separados em matemática, português, ciência, geografia, na hora do intervalo, na hora do almoço. Na sociedade, né, ele não vai para uma praça e as meninas vão para outra. Não existe um shopping para os meninos e outro para as meninas. Uma praia para os meninos e uma praia para as meninas. Então, os meninos e meninas vão estar com os seus corpos juntos em todos esses espaços. Então, não há justificativa do para que na educação física escolar eles serem separados. Na verdade, eles precisam aprender a conviver também nesse espaço, né? E aí, essa separação, né, acaba fazendo com que os professores trabalhem de uma forma não inovadora, né? Quando a gente enxerga essa separação aí. Quando, na verdade, as aulas mistas, elas vão ser uma facilitadora, elas vão contribuir com as relações sociais dos alunos, né, que vão aprender a conviver, né, de uma forma melhor. E essa separação, ela deve ocorrer nas atividades, se o professor achar que deve, que aí vai depender da sua realidade, da sua turma, do seu conteúdo, tá? E aí deveria ficar a critério do profissional, né, do professor, e não a decisão, assim, de cara escolar. E aí o texto também vai trazer pra gente algumas alternativas didáticas
para a gente superar essas questões de gênero, né? Que seriam elas algumas práticas pedagógicas inclusivas, né, que são pautadas pelo princípio da equidade de gênero. E aí a gente retoma a questão anterior, né, que a gente interligou aqui em cima, ó, que muitas vezes as meninas elas abandonam, né, as aulas de educação física por conta da predominância do tipo de aula, do modelo de aula. Elas acabam se sentindo excluídas. E aí elas acabam se sentindo menos privilegiadas. Ficam mais desestimuladas, né? Por muitas vezes uma prática que as exclui, que as separa. E muitas vezes está relacionado com a visão biológica, né? Que nós estávamos falando agora há pouco. E aí, como alternativa, né, para essa prática, a gente tem aí, por exemplo, a ressignificação do futebol, as atividades de sensibilização e o futebol generificado, né? Tudo isso aqui foi tratado durante essa semana. E aí, gente, é importante a gente saber que quando a gente permite, né, existir essa democratização nas nossas aulas, nós estamos garantindo a todos os nossos alunos, independente de qualquer característica, orientação, né, e gosto que esse aluno tenha, a gente permite que ele seja um ser participante, né, um ser que não está excluído do processo de aprendizagem, um ser que vai ser um cidadão que vai poder transformar a sua realidade, tá? Então é muito importante a gente ter essas práticas inclusivas. E agora passando para a nossa 7ª semana, tá? Nessa semana nós trabalhamos os temas geradores e esses temas geradores eles são baseados no método de ensino, né, da metodologia de Paulo Freire. Nesse momento a gente leu um capítulo do livro, né, Pedagogia do Oprimido, uma importante leitura. E a partir dessa leitura a gente consegue identificar, né, que é um modelo de ensino onde esse ensino ele vai ser mais significativo para os nossos estudantes. Ele vai facilitar e possibilitar também ensinos de forma interdisciplinar, onde a gente vai fazer com que os alunos consigam entender melhor, ter mais significado, né, para eles os diversos conteúdos escolares, já que eles vão estar, perpassando, né, de forma interdisciplinar um pelo outro. A gente também vai gerar no aluno uma autonomia e um senso crítico nesse aluno, né? A partir do momento que a gente pega um problema que faz parte do contexto desse aluno, né? Que aí foi a ideia de Paulo Freire, né? A gente partir da realidade, do contexto do aluno. A gente então pega esse contexto, essa realidade do aluno e faz com que o aluno pense sobre a realidade dele, reflita sobre a realidade dele e ajude esse aluno a pensar em formas dele superar essa realidade dele, a gente está fazendo com que ele se torne um cidadão crítico, né? Um cidadão autônomo. E isso aqui também vai gerar uma aproximação entre o professor e o aluno, não é? Porque o professor ele vai conseguir adentrar na realidade do aluno e o aluno vai saber que o professor teve essa preocupação, né? Entender aonde ele vive e como aquele conteúdo, como aquele objetivo, aquela habilidade vai de fato fazer diferença na vida dele, tá? Tudo isso aqui está ligado com as práticas inovadoras, né, que nós estávamos falando, né, desse período da educação física. Por quê? Porque a gente, na prática inovadora, a gente também atribui mais sentido e mais significado às práticas corporais. E o modelo de Paulo Freire, ele prega exatamente isso, tá? Essas problemáticas que a gente tratou, né, essas 7 problemáticas que nós tratamos durante a disciplina, elas fizeram com que a gente conseguisse refletir, né, sobre a nossa prática, sobre essas próprias questões, né, que os textos, as atividades colocaram para a gente, mas também fizeram nós irmos além em outras problemáticas que a gente também encontra, né, no nosso dia a dia. Mas eu vou além, né? A gente estudar esses temas e nesse momento a gente construir esse mapa conceitual, a gente acaba fazendo muitas ligações, né?
entre elas e a gente encontra todo um sentido e um significado entre as semanas que a gente precisou, né, de forma sistematizada, trabalhar os temas semana a semana, mas nesse momento a gente vê que na verdade ele é uma grande integração, né, onde tudo aqui se reinterliga numa grande teia. E aí, nesse momento, a gente também consegue refletir né, sobre a nossa realidade e ver como é importante a gente estar se atualizando, a gente entender de fato o movimento renovador da educação física, né, a gente poder transformar, melhorar a nossa prática, trazer novas práticas, trazer novas reflexões para a nossa área, para o nosso dia a dia. Então, foi bastante interessante, né? A gente trabalhar todos esses temas e, nesse momento, a gente fazer esse trabalho de releitura e de reinterligação, né? De todo ele. Então, foi muito importante. Acredito que não tenha sido só para mim, mas para todos os meus colegas também. Tenha sido muito importante esse momento aqui da construção do mapa conceitual.